bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves, a gente está começando mais um programa Heptaques Autoconhecimento e Bem-Estar, todas as quintas-feiras, às 6 da manhã, aqui na Rádio Mundial. Quero lembrar vocês que o nosso programa é um patrocínio de Action Laser Clínica Laura Coelho, um método incrível, indolor e com eficácia de 80% para quem quer parar de fumar. Se você é fumante e deseja parar de fumar, conheça www.lauracoelho.com.br. No final do nosso programa eu vou falar mais sobre isso. Quero convidar vocês, para quem não conhece ainda, a entrar no nosso site, heptaques.com, conhecer um pouquinho sobre o projeto, se inscrever na lista de espera para o nosso curso online, que eu sei que eu tenho falado isso, mas ele realmente está chegando nos finalmente. Daqui a pouquinho ele vai estar pronto e a gente vai poder conhecer essa metodologia simples, bacana, desmistificada, para que você descubra a maravilha que é se conhecer profundamente e como isso é extremamente libertador. Então entra lá no nosso site, heptaques.com, e conheça mais sobre o nosso projeto, se inscreva na lista de espera, mande um e-mail para mim, enfim. Nossa página do Facebook é facebook.com/heptaques. Todos os programas que a gente faz aqui na rádio são gravados em vídeo e a gente posta lá depois. Muito em breve a gente vai ter também conteúdos exclusivos para a nossa página do Facebook. A gente vai ter coisas dinâmicas assim que o curso estiver no ar. Então, vocês não perdem por esperar. Para não perder nada disso, já curte a nossa página, dá um like por lá e fique por dentro de tudo que a gente vai lançar. Bom, o programa de hoje eu queria falar sobre um assunto que surgiu há pouco tempo. Eu estava pensando sobre algumas coisas, eu estava refletindo sobre outras, e aí me veio esse assunto na cabeça. O programa de hoje se chama A Falsa Distância e o Mito do Joio e do Trigo. O conhecimento popular, ele sempre é carregado de muita sabedoria, porque boa parte da matéria-prima do que é conhecimento popular, ela advém de ensinamentos de pessoas ligadas a várias filosofias religiosas, a várias filosofias intelectuais, a pessoas que seguem determinadas doutrinas há milênios, há muito tempo. A própria linguagem e os idiomas em si são códigos intrincados de mensagens profundas, que se a gente for na raiz semântica da língua, das línguas, principalmente da língua portuguesa e das principais línguas que deram origem a ela, a gente vai chegar em conhecimentos muito profundos sobre nós e sobre o mundo que nos cerca. Existem vários ditados e um deles é um ditado que eu vou falar em breve, muito provavelmente no próximo programa. É uma ideia boa e acabou de me ocorrer, para conversar sobre a esperança da colheita reside na semente. O joio e o trigo trazem esse mesmo conhecimento extremamente profundo. Começando a falar sobre o tema do nosso programa, que é a falsa distância e o mito do joio e do trigo, eu queria que a gente fizesse um exercício e parasse para avaliar qual a sucessão de acontecimentos que proporcionaram essa possibilidade de estarmos aqui agora. Vocês já pararam para pensar isso? O que precisou acontecer no mundo para que você estivesse ouvindo o Heptaques agora, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, enfim? Bom, falando por mim, por exemplo, foi preciso que no começo, ou melhor, no fim do século XX, no começo do século XX, no fim do século XIX, imigrantes europeus viessem para o Brasil, fugindo de um clima de tensão que se instaurava na Europa, que daria origem ao que foi a Primeira Guerra Mundial. Então foi preciso que um imigrante do país X viesse para o Brasil, conhecesse uma determinada pessoa, decidisse firmar uma família com essa pessoa, que produziu um ser
que conheceu uma outra pessoa que nasceu por conta de outros imigrantes que vieram de outros países na Europa, que fugiram por uma guerra em comum, fazendo com que eles viessem parar na América do Sul, para que depois eles viessem no mesmo bairro, para que depois eles pudessem se conhecer, gerar uma família, e essa família desse origem a seres que vieram dar origem para mim. Isso é só um lado. Do outro lado, existiam pessoas que moravam no Nordeste brasileiro, algumas delas que também eram descendentes de imigrantes, que decidiram largar a Europa em determinado momento e vir para cá. Do outro lado, uma mistura de índio com negro, negros que vieram nos navios negreiros que vieram da África no fim durante o século XVIII e XIX. Eles se estabeleceram em determinado lugar, depois eles foram libertos, depois eles constituíram uma sociedade, depois eles foram absorvidos pela sociedade, por mais que ainda não seja a contento, mas uma série de fatores permitem que eu esteja aqui hoje. Eu quis colocar isso para que a gente perceba como tudo é interconectado. Não existe distância entre nós e o mundo externo. Porque hoje você pode estar num bairro central da cidade de São Paulo ou num bairro central de qualquer cidade do Brasil, como você pode estar na periferia, como você pode estar no interior, como você pode estar no litoral, não importa. Uma série de acontecimentos espalhados pelo mundo fizeram com que você esteja aí hoje, ouvindo o Heptax. Então é preciso que a gente comece a perceber que não existe essa distância entre nós e o mundo externo. Ao contrário, nós somos a causa do mundo externo. E o que acontece? Quando a nossa alma começou a criar um sistema de sobrevivência lá atrás, nos primórdios da evolução humana, um dos sistemas de alerta para que a gente conseguisse se manter vivos foi essa ilusão de distância entre a gente e o mundo. Porque quanto mais distância a gente coloca entre nós e o outro, na teoria, que hoje se vê que isso é errado, a gente diminui o sofrimento. Em tese, quando a gente se distancia do mundo, a gente cria uma certa frieza que fazia a gente não se apegar tanto às coisas. Porque imagina, quando começamos a desenvolver o nosso cérebro, a gente vivia num período extremamente hostil, onde predadores enormes tinham a gente com a base de sua alimentação. Se eu me apegasse demais ao todo, se eu me visse como algo que não tem distância para o todo, ia ser um sofrimento enorme todos os dias. Porque eu ia perder pessoas próximas, eu ia perder a minha casa, eu poderia de um dia para o outro ter que migrar milhares de quilômetros para continuar sobrevivendo, etc, 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 etc. Então a nossa alma, para que a gente continuasse existindo como espécie, criou essa ilusão de distância entre nós e o mundo. E o que a nossa alma, que é o conjunto da nossa mente e das nossas emoções, dos nossos sentimentos e pensamentos, o que a nossa alma preenche? Com o que a nossa alma preenche essa distância? Com simulação. Como não existe distância entre nós e o mundo, a nossa alma cria uma falsa distância e preenche com simulação. Que tipo de simulação? Um exemplo. Eu estou no trânsito. Eu vejo um cara cortando todo mundo sem dar seta, não respeitando a ordem das pessoas que vão entrar em uma determinada direção, seja na esquerda ou na direita, automaticamente, para que a minha alma crie e mantenha a distância entre mim e este ser, entre aspas, abjeto, repugnante, minha alma vai criar coisas do tipo: nossa, que ser humano deplorável, que cara idiota, por que ele acha que tem o direito de fazer isso? Que coisa absurda. Então essa simulação entre nós e o mundo é criada com base nas nossas reações. Uma vez que cada situação no mundo externo, propiciada pelo contato entre a gente e o mundo, gera sensações positivas, negativas e neutras em nós. As sensações positivas produzem aquilo que se chama de avidez.
Queremos sempre mais situações positivas. As situações negativas produzem aquilo que a gente chama de aversão. Não quero nunca mais essa situação negativa acontecendo. E as situações neutras geram ignorância. Eu simplesmente não as percebo. Nossa alma preenche essa falsa distância entre nós e o mundo externo com essa simulação. E por que isso é uma simulação? O que eu sei dessa pessoa para dizer que ela não presta, que ela é mau caráter e que ela está completamente errada? E se esse cara está com a filha criança no carro, passando mal e está correndo para um hospital? E se a esposa desse cara está dando à luz e ele está indo levá-la para o hospital para o trabalho de parto? A gente não tem noção do que aconteceu. Não é um fato real eu saber que ele é mau caráter. A gente não sabe o histórico dessa pessoa. A gente não sabe as situações que desencadearam o fato daquela pessoa estar ali naquele exato momento, como as situações que desencadearam o fato de eu estar aqui agora falando com vocês e vocês aí ouvindo. O mundo é um organismo vivo. O planeta Terra é um ser vivo, assim como nós. O universo é mental. Toda a realidade é mental. Toda a realidade acontece de dentro de nós para fora. Eu costumo brincar que a evolução é um processo de jardinagem, uma plantação. É como se fosse a colheita. Se você não cuida da sua plantação, o joio aparece. E o joio pode ser considerado uma erva daninha. Ele vai transformar o que antes era uma plantação de trigo num matagal. Agora, se você percebe esse processo consciente, se você está atento à dinâmica oculta da sua alma, você consegue resolver essa equação do joio e do trigo. E eu vou contar como. A gente tem alguns estados, e eu vou separar 4 deles, que fazem parte do processo de autoconhecimento. Eu vou chamar de, que os americanos chamam de awareness, que é algo maior do que a atenção. O que eles chamam de atenção em si, o que eles chamam de mindfulness, e o que eles chamam de, que é a atenção plena, e o que eles chamam de concentração. O awareness é um fato, é um ato que a ciência ainda não sabe ao certo como ele acontece, mas é o ato de toda a atividade mental ser consciente. É quando você está em um estado que tudo que acontece na sua alma é algo consciente. A atenção é um facho de luz sobre esse processo. É como se você, dentro do fato de você estar consciente da sua consciência, você jogasse um feixe de luz ali e desse um zoom em determinada situação. O que eles chamam de atenção plena, que é o termo em inglês para mindfulness, seria o fato de você conseguir se manter nesse processo de consciência da consciência por um determinado período. É você aumentar o tempo em que você se encontra nesse estado. E a concentração é uma absorção maior, que os budistas chamam de samadhi, que seria o fato de você conseguir manter esse estado de atenção plena, mas se absorver nele de maneira tão profunda que nenhuma interrupção gera ruído. Tá? Para que esses estados se aflorem, é preciso que haja uma prática. É preciso que você treine a sua alma, treine o seu cérebro, para que você consiga produzir esses estados de consciência em você. Para que você comece a perceber a realidade como ela é. E quando você percebe a realidade como ela é, o joio não nasce. A sua alma vai ser uma plantação de trigo. Porque você está consciente de tudo que acontece. Porque quando o cara vier no trânsito passando todo mundo, você vai perceber essa sensação negativa que gerou aversão, mas você vai estar consciente. Reagir vai ser uma escolha. Você não vai reagir. São as reações que produzem o joio na sua alma. São as reações que produzem as ervas daninhas que vão transformar a plantação ou o jardim num matagal. Porque você vai estar consciente, você vai estar presente no agora. E você vai ver que você não tem subsídios para julgar essa situação. Que sofrer por essa situação é uma escolha sua. E quando você faz isso,
o trigo se fortalece, a sua alma vai ficando cristalina. E se já existia joios anteriores na sua alma, todos nós temos, a única maneira de você cortar o joio para que ele não destrua o trigo, é através do desenvolvimento desses estados de consciência, que todos nós somos plenamente capazes de construir. Porque aí a gente vai descer no nível dessas frustrações, desses medos, dessas raivas, e não vamos criar falsas distâncias entre nós e estes sentimentos. Porque a primeira coisa que a gente faz quando sente algo ruim é: eu não quero pensar nisso. Eu quero fugir disso. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero olhar para isso. Você já se reparou como você, quando se olha no espelho, muda a sua expressão? A gente não consegue se suportar olhando no espelho como a gente é. Se a gente estiver cansado, se a gente estiver triste, a gente se olha no espelho com a nossa melhor cara. Porque a gente cria uma falsa distância entre nós e a realidade. E nossa alma vai preencher essa distância com o quê? Simulação. Se eu estou passando por uma situação difícil, se meu casamento está numa situação ruim, se meu chefe é insuportável, se eu tenho um vício que eu não consigo vencer, ao invés de eu olhar para ele com estes estados de consciência, eu vou criar uma falsa distância entre eu e essas questões. E minha alma vai encher essa falsa distância de falsas impressões, de simulações, de joio. Que o joio vai fazer com que o trigo não nasça forte, com que o jardim não floresça e com que a nossa vida não ande. Epitaxis é um sistema simples que tem chaves de conhecimento e práticas efetivas e simples que vão ensinar com que você desenvolva esses estados e vá pouco a pouco fazendo a poda do joio, tirando o joio, deixando só o trigo. Vai te permitir entender como se aproximar da realidade, como se fundir com a realidade, sem criar a falsa distância que vai ser preenchida com simulação. E simulação gera o quê? Ignorância. Ignorância gera o quê? Dor e sofrimento. Epitaxis vai te ajudar a ter uma vida mais plena, a estar presente no agora para que você não tenha depressão, para que você não tenha ansiedade, para que você consiga ser aquilo que você nasceu para ser. E não aquilo que a vida está te levando para ser de acordo com aquilo que você sente e pensa de maneira desgovernada. Chega de ser um motorista de olhos vendados numa autoestrada a 100 km por hora. O destino vai ser o muro. Epitaxis vai te ajudar a fazer com que você mesmo, nem eu, nem nenhum guru, nem ninguém, você tire a venda e tome o rumo da sua alma, fazendo com que você seja aquilo que você nasceu para ser. Sem distância, sem simulação, eliminando o joio, fazendo com que o trigo floresça, cada vez mais próspero, forte e principalmente consciente. É disso que se trata. Quando a gente começa a perceber como a realidade, por mais dura que ela aparente ser, é sempre muito melhor do que qualquer falsa distância e simulação, a gente começa a parar de reagir. Ao mesmo tempo, a gente começa a sublimar os joios que nasceram de reações anteriores. Reações de aversão, avidez ou ignorância. E a gente começa a perceber como a gente não é essa ilusão criada pelos nossos sentimentos. Como a gente não é a ilusão criada pelos nossos pensamentos e sentimentos. Como a gente não é aquilo que a gente acredita ser como personalidade. Como a gente é muito mais que isso. Como a gente pode ser muito mais do que somos hoje. E para que a gente seja muito mais do que somos hoje, a gente não tem que ser algo diferente. Muito pelo contrário. A gente só não é aquilo que precisamos e devemos ser porque tentamos ser algo diferente do que somos. A realidade é o maior remédio para qualquer doença, para qualquer frustração, para qualquer situação da sua vida. Ser feliz é muito simples. O difícil é ser simples. Esse é o segredo da vida. Quando você se aproxima da realidade,
quando você para de criar simulações que preenchem o espaço dessa falsa distância que nosso cérebro e nossa alma criam equivocadamente da nossa vida, a gente passa a perceber que simplicidade é o ato de nos conhecermos tão profundamente, de sermos capazes de, com compaixão, compassio do latim, descermos ao mesmo nível do sofrimento, seja alheio ou nosso mesmo. Porque eu não consigo ter compaixão por ninguém se eu não tiver autocompaixão. E ter autocompaixão é me colocar na mesma altura de todos os meus medos, frustrações, anseios, depressões, mágoas, rancores, raivas e etc. É parar de me distanciar deles. Compaixão, descer na mesma altura do que antes eram minhas fraquezas, para que elas se transformem no combustível para que eu seja aquilo que eu devo ser. E não mais aquilo que eu preciso ser, por conta do resultado das decisões erradas e das escolhas equivocadas que a gente tem ao longo da nossa vida, por ficarmos presos à nossa alma, que nada mais é aquilo que a gente sente e pensa. A gente é muito mais que isso. Bom, meus queridos amigos, o tempo voou. Quando o papo é bom, o tempo voa. Para encerrar o nosso programa, eu queria dar um recado mais completinho de Action Laser, um método maravilhoso da clínica Laura Coelho. Action Laser une o melhor da ciência moderna com a tradição milenar da acupuntura. Então, se você é fumante e está a fim de parar de fumar, a hora é essa. O método Action Laser consiste em uma acupuntura que é feita com um laser frio, indolor, que não deixa marcas, e ele vai ser aplicado em pontos específicos do seu corpo, para que isso auxilie você a não sentir abstinência de nicotina, a ter uma força de vontade revigorada para vencer o vício da nicotina, e isso vai te auxiliar a parar de fumar. É um método que tem 80% de eficácia. Isso é uma marca assustadoramente positiva. Você não pode perder. Você é fumante, chegou a hora. Pare de fumar. A clínica está super bem localizada. Ela fica na Vila Olímpia, na rua Helena, número 280, conjunto 711, pertinho do Shopping JK, pertinho do Shopping Vila Olímpia. Passa lá, conheça o método, sem compromisso, vá aprender mais sobre o método. Você quer ligar lá? Quer mais informações? 11 de São Paulo, 3849 3344. 11 São Paulo, 3849 3344. O site é lauracoelho.com.br. Action Laser, Clínica Laura Coelho. A hora de parar de fumar é agora, tá bom? Bom, é isso. Eu queria agradecer demais a companhia de vocês. É sempre um prazer estarmos aqui. Lembrando que, de fato, acreditem em mim, logo logo o curso online vai estar no ar e você vai adorar. Porque não é milagre, não é fórmula mágica, não é receita de bolo. São métodos milenares com comprovação científica que vão auxiliar com que você seja você. Vai te libertar da depressão, da ansiedade, vai te ajudar a ter relacionamentos mais prósperos, vai fazer com que você tenha mais criatividade, durma melhor, tenha uma vida mais plena, sem ignorância. Você vai conseguir, aos poucos, vendo a realidade como ela é, sobre você e sobre todo o universo. Você não perde por esperar. Eptax.com. Tem sugestão de tema para o nosso programa? oi@eptax.com. Manda que vai ser um prazer conversar sobre isso. É isso, beijão e abraço para todo mundo e até quinta-feira que vem. A gente se vê.